Bem-vindo ao DXFM Rádio, eu sou o Fábio Gagliardi e este é o canal para apaixonados por rádios portáteis, por rádio e por outras coisas que eu vou mostrar no futuro. No vídeo anterior, apresentei o LC90, um rádio inovador, único no mercado internacional com muita tecnologia, capaz de se conectar à internet com chip 4G. Se você não viu o vídeo, primeiro assista aqui e depois volte para saber os pontos fortes e fracos deste rádio revolucionário. Hoje eu vou fazer um resumo dos vídeos que publiquei falando do LC90, onde pude mostrar muito deste lindo aparelho. Para não ficar repetindo informações, eu vou acompanhar junto com você os comentários que fiz em relação ao vídeo que publiquei lá em maio de 2024, quando eu ainda não tinha o aparelho, e comparar com a minha opinião hoje, que estou usando o LC90 da Shoyan. Será que a minha opinião mudou? Vamos descobrir? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar um vídeo com um comparativo do rádio Shoyan LC90 e o Tecsun 990, feito numa rede social na China. 首先，担心排入海洋的放射性物质会随洋流和潮汐扩散，存在污染鱼类的风险，严重打击岛国人民赖以生存的农渔业。其次，太平洋岛国地区生态比较脆弱。 接下来咱们听到的这首歌是甄子丹带来的《精武英雄》哈，这首歌呢一经推出就十分火爆。这版《精武门》并不是内地最受欢迎的一版，但是这首歌啊却被奉为经典，唤醒了。好，我们现在听下990的效果。 这个歌曲呢也是特别的恢宏热烈哈，旋律一响，陈真的那个身影，我想就会自动的浮现在大家的眼前哈。听到这首歌的时候，可能你会有一种感觉，就是此生不悔入华夏，来世还做中国。 Bom, aí pareceu que o LC90 ao lado do PL990 ficou um pouco abaixo na qualidade de som, mas nós temos aí alto-falantes diferentes. Eu também fiz esse teste. Você que acompanha o meu canal sabe, deixa eu pegar aqui, tá aqui ele aqui, ó, o PL880. Você sabe que eu sou apaixonado pelo som do PL880. Então eu peguei o PL880, peguei também o Shoyan LC90 e coloquei os dois lado a lado para me descobrir qual deles tem o melhor som. Bom, o alto-falante do PL880 tem mais profundidade nos graves. Eu gosto muito e continuo gostando do som do PL880. Porém, a Shoyan me trouxe um problema, porque agora eu tenho um brilho muito bom para escutar FM nele, embora ele não tenha a profundidade que tem o peso do alto-falante do PL880, mas eu gostei muito. Então os dois possuem excelente qualidade, o LC90 tem uma qualidade de som muito boa, embora eu tenha notado algumas diferenças. Vamos ver aqui uma pergunta que eu fiz lá no Facebook do Shoyan, que é um grupo que você pode entrar também e você fica sabendo das informações, dos problemas que o rádio tem. Eu fiz uma pergunta geral para ver se alguém tinha notado o que eu notei. Então eu coloquei a seguinte pergunta: gostaria de saber se alguém notou alguma diferença no áudio em relação à fonte transmitida. Por exemplo, o som através de frequência parece ser mais aberto do que algumas emissoras de internet, ao ponto de algum som ser abafado. Quando ouço a mesma emissora através de um smartphone ou computador, essa diferença de emissora que soa mais abafado no LC90 na internet não ocorre. Às vezes tenho a impressão que os canais esquerdos e direito estão convergindo no mesmo alto-falante e, com resultado, rádios que têm um tipo de som, uma equalização mais fechada, acabam sendo afetados pela compressão da música, que pode não ser de muito boa qualidade. Não tenho a certeza se fui claro, pretendo incluir algumas informações no vídeo que publicarei amanhã no meu canal no YouTube. Isso eu fiz a pergunta um dia antes de terminar o vídeo. E agradeceria a ajuda do grupo se tivessem algo a adicionar. Parece que o rádio não é uniforme em qualidade de som quando se usa o cartão TF, rádio de frequência e internet. O equalizador seria extremamente importante nesse dispositivo, pois tem mais de um alto-falante. Agradeço qualquer informação. Então essa foi a pergunta que eu fiz. Nas primeiras horas não obtive nenhuma resposta, mas o engenheiro da Shoyan me respondeu e a resposta dele
foi a seguinte: isso acontece porque a transmissão FM e os rádios de rede usam diferentes amplificadores de energia. Ao receber FM ou AM, ele precisa operar o amplificador em modo classe AB. Neste modo, o som quase não tem distorção e não produz interferência com o sinal, mas a eficiência é baixa. Então não pode trocar o baixo. Baixo quer dizer a frequência baixa. Baixo requer mais potência. No entanto, ao tocar o rádio de rede de internet, o amplificador de áudio pode funcionar na classe D, que é um modo de amplificação que sofre duas conversões. Embora teórica e instrumentalmente testado não há quase nenhuma distorção, 0,3, a experiência de audição é realmente diferente na classe AB. Isso pode ser porque a percepção humana é mais sensível do que os instrumentos. Acredito que o mais importante, no modo classe D, a eficiência do áudio PA é muito mais alta para que ele possa aumentar a potência do baixo. O que você disse que soa um pouco abafado, acho que é causado por uma potência superior das frequências baixas. Mas como alto-falante, é necessário ter uma saída suficiente de energia baixa. Tenho que dizer, os teus ouvidos são muito sensíveis. E é devido a essa característica de ouvir músicos, operadores de áudio, pessoas com limitações visuais que acabam desenvolvendo mais a audição, escutam certos determinados sons que geralmente uma pessoa que não tem ouvido treinado não escuta. Por isso, para mim, é difícil, quando eu faço um review, de diminuir as minhas expectativas para poder atingir o maior número de pessoas possíveis, não sendo exigente com o áudio. Vamos ao próximo. Quando eu vi o rádio pela primeira vez, o que mais me saltou aos olhos foram as conexões USB tipo C, o fone e a antena externa, que estão no mesmo lado dos botões de sintonia e volume. Ao meu ver, não faz o menor sentido, até porque o lado contrário do rádio, totalmente livre. Se uma dessas funções forem utilizadas com muita frequência, certamente vai atrapalhar a usabilidade do rádio, talvez até causar algum problema técnico. No aspecto geral do rádio, me parece que o rádio é bom. Não podemos colocar ele numa colocação de super rádio para DX, para rádio escuta, porque dá para notar que é um rádio ainda que está no início da tecnologia, das suas versões. Bom, gente, essa é outra questão que eu vou concordar comigo. Não mudei a minha opinião. Aqui, ó, deixa eu aproximar o máximo aqui. Vocês já devem ter visto no vídeo anterior. Quem não viu, olha só. É realmente muito complicado você ter uma conexão de antena muito próximo do knob de sintonia. Veja que do outro lado do rádio nós estamos livres. Eu entendo o projeto, entendo que eles tenham colocado isso, depois eu fiquei sabendo do motivo, para dar mais eficiência na questão ali dos alto-falantes, mas quem sabe no LC100 a Shure não coloque pelo menos o conector de antena do lado oposto, para que a gente possa ter mais liberdade de usar adaptadores maiores, e às vezes os adaptadores são difíceis de encontrar, dependendo da região onde você está. Então acho que cairia bem sim, se pelo menos a conexão de antena estivesse do lado contrário do rádio. É um rádio que vem com manual de bug, é a primeira vez que eu vejo vídeos ensinando a contornar bugs no rádio. E isso prova que o rádio precisa evoluir, que é um rádio que ainda falta mais desenvolvimento, mas não tira essa questão de ser o primeiro rádio com essa tecnologia. E é claro que um rádio assim é muito bem-vindo, porque pode fazer com que essa tecnologia evolua e outras empresas também venham a fabricar o rádio com todas as faixas de onda, com internet. Isso é bom porque a gente vai ter mais recursos. Bom, eu não mudei a minha opinião em relação a essa questão dos bugs. Eu estou usando ele há poucos dias, mas eu notei que ele tem um pequeno delay às vezes quando você vai fazer alguma função. Uma vez que outra apareceu o erro de rede ao conectar ou ligar o rádio pela primeira vez. Não sei se ele teve dificuldade de achar a rede Wi-Fi e deu aquele sinal. Mas ele tem sim os seus pequenos bugs. Teve um travamento que eu tive que apertar o botão de liga e desliga por 5 segundos e reiniciar o rádio, resolvido. Mas fora isso, eu não encontrei mais nenhum problema por enquanto no uso deste aparelho.
primeiro smart rádio que se tem conhecimento que engloba todas as frequências, todas as possibilidades em um rádio, em um único aparelho. Acredito que o rádio não é voltado para dexista, mas para aquele usuário final, aquela pessoa que quer ter um rádio smart, não importa se pela internet ou se por frequência. É um rádio que com antena externa melhora muito a recepção. Aliás, qualquer rádio com antena externa vai ter uma recepção melhor. Bom, gente, questão do melhor rádio do mundo, a frase que eu coloquei no vídeo anterior. Shouyang LC90 ponto. Esse é o melhor rádio do mundo? Interrogação. Quando eu faço um vídeo, eu faço uma pesquisa antes. Eu simplesmente não ligo a câmera, eu simplesmente não tiro as informações da minha cabeça. Se vocês me perguntarem o que eu acho sobre o rádio, se é o melhor rádio do mundo, se vocês assistiram a tudo que eu já coloquei aqui, vocês já possuem a minha opinião. Mas eu vou fazer uma explicação para vocês, para ficar ainda mais claro o meu posicionamento sobre essa questão. Esse rádio LC90, ele não foi feito por um nicho específico de usuário. Ele foi feito para quem? Para o ouvinte de rádio. Dentro dessa bolha maior, nós temos o dexista, nós temos o radialista. Esses exemplos que estão externos, eles estão lá dentro do ouvinte de rádio. E são muito importantes para o desenvolvimento do rádio, porque são eles que dão o feedback mais profissional, que colocam a sua opinião para fazer modificações no rádio. Então, essas pessoas, elas contribuem com a melhora do rádio. Mas o fabricante quer o quê? Ele quer atingir o ouvinte de rádio. E quem é o ouvinte de rádio? O ouvinte de rádio é o ouvinte casual, é a grande maioria do povo. Não é o rádio amador, não é o radialista, não é o dexista, colecionador, rádio escuta e tantos outros que são bolhas menores dentro desse segmento. Então, quando o fabricante cria um rádio, ele quer atingir o maior número possível de ouvintes. E o maior número possível de ouvintes que vai consumir o rádio é o ouvinte casual, o ouvinte puro e simplesmente de rádio. Então, todas essas bolhas menores, elas contribuem para que esse ouvinte que vai comprar o rádio, que é o ouvinte casual, tenha um produto de qualidade. Mas para o ouvinte casual não interessa a opinião do radioamador, do dexista, do colecionador. Para ele quer simplesmente ter um rádio para ouvir. Quer ter um rádio para ouvir rádio de qualidade, quer escutar rádio pela internet, quer escutar o rádio pelo Bluetooth, porque as novas tecnologias elas estão sendo incorporadas ao rádio. Então, quando vocês colocam a opinião de vocês aqui embaixo, vocês não estão ajudando apenas quem está chegando no canal. Vocês estão ajudando a mim também, porque eu faço pesquisa e eu uso muitas vezes as informações de vocês para preparar um próximo vídeo. E eu vou dar um exemplo bem claro agora para vocês. O Ailton, do Rio Grande do Sul, escreveu há 6 meses quando eu fiz o primeiro vídeo do LC90. Recebi hoje o LC90. Sou do Rio Grande do Sul, por isso demorou um pouco para chegar. Mas o rádio é muito bonito, bem fabricado. Se vê que é um produto de qualidade mesmo. A embalagem parece de iPhone. Linda caixa que vem com ele. Linda caixa que vem com ele. Uma das coisas que eu coloquei no vídeo é LC90, o iPhone dos rádios. Da onde eu tirei essa ideia? Tirei do nosso amigo aqui. Dei uma brincada agora, há pouco. É muito versátil, tem muitas funções e, na verdade, vou levar uns dias até me familiarizar com tudo que ele pode fazer. O rádio tem uma ótima recepção FM, já sintonizei algumas rádios pela internet. Muito legal, o buffer é rápido e fica estável, a qualidade de áudio é muito boa, como eu esperava. Enfim, estou contente com a aquisição, acho que vale a pena para quem gosta de rádio. Abraço. Pô, legal, um feedback para quem recente tinha comprado rádio há 6 meses atrás. Então, antes de eu produzir o vídeo, eu fiz uma nova pergunta para ele. Olá, tudo bem? Já tivemos 2 atualizações neste período, a 4.5 e a 4.6. ao qual foram feitas melhorias solicitadas ao engenheiro da Shouyang no LC90. Falaram que na versão 4.7 terá melhorias no SSB e vão incluir o RDS no FM, que será uma grande evolução. Em resumo, para quem curte, como eu, FM e rádio via internet, é um rádio perfeito. A qualidade de áudio é um prazer de ouvir nesse rádio. Então, se for esse o foco, podem comprar sem receio. Agora, para quem gosta de ondas curtas, eu mesmo já fui rádio escuta até pouco tempo. Já foi corrigida muitas coisas, mas ainda tem alguns pontos a melhorar no SSB que estão prevendo para ocorrer na próxima versão 4.7. Mas, de novo, para FM Rádio Online é muito legal. Estou muito satisfeito com o rádio. Ele é completo, vale a pena o investimento. Abraço.
Aí você tem um feedback de um usuário que comprou o rádio há 6 meses e continua falando que o rádio é maravilhoso, que tem os seus problemas, como eu também digo que tem os seus problemas, mas não deixa de ter valor. Então, quando eu digo aqui, esse é o melhor rádio do mundo, faço essa pergunta, ou afirmo que alguns grupos dizem que esse é o melhor rádio do mundo, porque ele é o único rádio que existe hoje e não tem outro para comparar, com todas essas tecnologias, com entrada para 4G, cartão TF, Bluetooth, e a gente sabe que ele está evoluindo, que ele está melhorando, que nós estamos auxiliando. Para mim, que é DXista de FM, o melhor aparelho para mim fazer DX é o SDR ARSPY HF, no FM, que eu gosto muito, que supera todos esses rádios. Então, para mim, o melhor no meu universo é aquele aparelho. Mas aquele aparelho não vai agradar todo mundo. Muito mais gente vai querer o rádio portátil. Então o fabricante vai fazer o rádio portátil para essa galera que gosta de rádio portátil, como eu também gosto, mas do DX eu faço lá. Rádio eu escuto aqui, voltei a escutar rádio, que eu escutava muito pouco. Porque quando eu comecei a fazer os reviews aqui, eu comecei a usar ele novamente e me viciei novamente no rádio. Questão de usabilidade, gente. A gente começa a usar outras tecnologias e vai esquecendo muitas vezes de coisas que nos dão prazer. E tem um comentário aqui, puxa, agora não vou me lembrar em qual vídeo foi, mas tem um comentário aqui que a pessoa comentou ali que foi levar o avô para ver um rádio e acabou comprando um rádio para ele, já está comprando outro e não imaginava que gostava tanto de rádio. Se você estiver assistindo esse vídeo, coloque novamente aqui, colabore com a gente, coloque a sua experiência aí do rádio. Então o rádio amador tem uma expectativa muito mais alta do que é o melhor rádio do mundo. Então a gente tem que olhar sempre pela perspectiva da maioria que escuta o rádio, que é o povo. Nós somos bolhas pequenas que auxiliamos a fazer o melhor produto. Então, a perspectiva nossa muitas vezes não é a certa. A usabilidade do rádio não é a mesma de um smartphone. O smartphone é a mesma coisa que um rádio? Não. Então você não pode comparar um rádio com um smartphone. Tem gente que prefere o smartphone, tá tudo bem. Não tem problema você querer usar o rádio, o smartphone como rádio. Mas a experiência rádio é outra. Eu espero que muitas outras empresas também venham a fabricar rádios de internet. E vocês não pensem que daqui a pouco a XH Data não vai apresentar um rádio de internet. A Texan já tem dentro da China o seu rádio de internet, não lançou ainda a nível mundial, daqui a pouco lança. E daqui a pouco todas as marcas vão estar fazendo o rádio de internet e isso vai ser muito bom. Para o ouvinte, para o rádio escuta, o rádio de internet é o futuro. Para o ouvinte convencional, o rádio de internet é o futuro. Vai existir radiofrequência, vai ser cada vez menos. O rádio digital vai funcionar bem em alguns países e outros não. Curta, compartilhe, dê seu like. Quero agradecer aos nossos amigos que são membros do canal. Muito obrigado pela colaboração que vocês fazem. Inclusive tem um colaborador que assinou 2 vezes o canal, fez através de outro cadastro, mais uma assinatura para me auxiliar. Eu agradeço muito ao José, ou José, não sei se, acho que pelo nome ele é de língua espanhola. Então agradeço muito pelo apoio que vocês estão me dando. Espero que eu consiga futuramente ter muito mais apoiadores, muito mais membros no canal, para que eu possa trazer cada vez mais e mais conteúdo para vocês. 2025 promete novidades aqui pelo canal. Então curta, compartilhe, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma informação. Eu volto no sábado com mais um unboxing, um review, uma novidade para você. Um grande abraço e até breve.